Oi, eu sou a Nanda e eu faço arte. Bem, vocês vão estar vendo algumas imagens de algumas artes que eu já fiz na minha vida e eu gostaria de falar um pouco sobre elas, não tão diretamente falando sobre exatamente elas, mas sim falando sobre a minha trajetória durante a minha arte. Porque eu desenho desde 2016 e agora, em 2026, eu acho interessante a ideia de poder mostrar pra vocês a minha evolução ao longo do tempo. E eu tenho realmente muito material de desenhos antigos que eu tive e eu acho isso muito incrível pra poder mostrar pra vocês, entende? E não somente isso, porque a arte ela surgiu pra mim de uma forma muito aleatória, porque simplesmente eu era uma garota de 12 anos que não tinha tanto o que fazer, nem com quem conversar, e eu simplesmente um dia estava no YouTube e eu decidi fazer um desenho do Naruto. E foi assim que eu comecei a minha trajetória na arte, basicamente. Eu queria muito fazer um desenho do Naruto e eu tinha um papel muito bonito pra poder desenhar de fato e eu fui lá e tentei. Fiquei com pouca paciência pra poder tentar fazer o tutorial direito. No começo da minha carreira eu só tentava passar por cima. Eu colocava o papelzinho na frente da tela do meu computador e eu passava por cima. Às vezes nem com o computador, com o celular mesmo eu tentava fazer isso, porque eu não sabia direito como é que fazia direito os desenhos e nem como funcionavam os fundamentos. Naquela época eu nem sabia o que era fundamento do desenho, que existia a técnica de Loomis, que tinha que fazer círculo, traço, treinar. Pra mim, eu só tinha que passar por cima e era isso. E foi fazendo personagens e mais personagens que eu descobri que eu amava a arte, que eu amava poder desenhar, fazer meus personagens. E isso se tornou um hobby meu. E por muito tempo, esse hobby ele me salvou de ficar totalmente imersa na solidão e poder também ter alguma coisa pra fazer, pra poder falar, nossa, eu sou boa nisso, eu gosto disso. E por muito tempo eu amei fazer arte e eu amo até hoje. Mas como vocês podem ver, não foi nada fácil poder fazer essas coisas, porque tudo que você quiser aprender e você sabe que você gosta, você sabe que em algum momento você vai querer evoluir, você vai querer estudar aquilo. E eu sei que quando eu comecei a querer de fato estudar arte, desenho, eu lembro que eu tive muitas fases, eu lembro que eu apanhei muito pra poder descobrir como é que fazia um desenho direitinho. Era muito legal fazer isso. Porque simplesmente você tinha que fazer tanto exercício, mas tanto exercício que você ficava, nossa, eu gosto muito de fazer arte, porque isso aqui pra mim tá muito chato, mas isso aqui vai me ajudar no futuro. E realmente ajudava. E hoje em dia eu vejo que tudo que eu tive que passar pra poder aprender a desenhar valeu a pena, porque hoje eu consigo praticamente desenhar qualquer coisa do meu jeitinho, mas eu consigo desenhar qualquer coisa. Simplesmente porque no passado eu era uma criança de 12, 13 anos que queria desenhar. Eu não queria depender de ficar passando o desenho por cima da tela. E eu tive várias fases. Teve época que eu achei que eu queria desenhar só anime, teve época que eu queria tentar desenvolver meu estilo, teve a época que eu queria tentar fazer pinturas, teve a época que eu só queria fazer desenho digital. Eu tive realmente muitas épocas. E sinceramente hoje em dia eu tô me encontrando mais em desenhos aleatórios, eu diria. Porque eu não tenho só um estilo específico. Eu sei que eu prefiro desenhar em materiais mais físicos, eu diria. Eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, mas eu não consigo fazer nenhum desenho que preste em mesa digitalizadora. E também, sinceramente, eu gosto da experiência de estar segurando um lápis, de estar podendo usar borracha para poder apagar. A única coisa que eu realmente vejo que é realmente uma vantagem no desenho digital é que eu tenho muita, mas muita preguiça de pintar com lápis de cor. E é infinitamente melhor você colorir qualquer coisa usando um aplicativo digitalmente do que você fazer isso no tradicional, que é pintar com lápis de cor e essas coisas assim. Eu fico cansada usando lápis de cor. E isso foi uma das razões porque me levou a querer realmente usar aquarela, usar tinta e usar giz pastel oleoso realmente foi a minha salvação para os meus problemas de preguiçosa, porque eu não queria ficar me desgastando com lápis de cor. E isso foi realmente muito proveitoso para minha pessoa. E eu realmente agradeço muito a arte por ter me feito chegar até aqui, porque se não fosse ela, eu não estaria, talvez, nem aqui nesse canal. E se você parar pra pensar, isso é bem legal de pensar, porque há algum tempo atrás eu só era uma criança que queria aprender a desenhar o Naruto, e isso foi evoluindo até chegar ao ponto em que eu tenho um canal, entre aspas, de animação.
Então eu acho que a arte ela me salvou, de certa forma, e salva até hoje, porque sem esse canal eu acho que eu não teria tanto contato com as pessoas quanto eu tenho agora. E cada comentário que eu recebo eu sempre fico feliz, é como se fosse uma dose de felicidade, assim, gratuita que eu recebo aleatoriamente durante o meu dia. E isso é algo que a arte me deu e eu sou eternamente grata por isso. E agora, sem mais delongas, fiquem com o restante da minha timelapse do meu novo Naruto de 2026, 10 anos depois. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever se você não é inscrito e comentar o que você achou. E agora, de sempre, fiquem bem, bebam água e até a próxima.